Bom dia, nono ano. Estamos dando início hoje ao nosso capítulo 6, Democracia e Ditadura no Brasil, né? E aí nós temos uma imagem bem logo de início na nossa aula, mostrando o povo nas ruas, né? Várias classes, jornalistas, artistas, classe teatral, entre outros trabalhadores, né? A grande maioria de trabalhadores operários de fábricas, né? Aqui então no Brasil, protestando a favor dessa palavrinha aqui, ó, democracia. Você sabe o que foi a ditadura militar no Brasil? Então vamos lá. Durante a história do nosso país, passamos por governos democráticos e também por governos ditatoriais. E nós vamos abordar nesta aula um pouco mais sobre o Estado Novo e sobre o período em que o Brasil foi governado por uma ditadura civil-militar, assim como as consequências desses governos para a população brasileira. Aí você deve estar se perguntando, mas o assunto, o tema é ditadura militar e voltamos ao Estado Novo, voltamos a falar de Getúlio Vargas? Sim, para entendermos o início da ditadura militar, é preciso saber como que termina o governo Vargas, né? O que acontece no final do governo Vargas, o que motivou também durante o governo Vargas a chegada de uma ditadura militar no Brasil. E por que o governo Vargas, principalmente o Estado Novo, é chamado de uma ditadura civil-militar, né? Tem diferença. Vargas o governo dele não foi uma ditadura militar, mas uma ditadura civil-militar não está errado, tá bom? O retorno da democracia. O que estava acontecendo? Vamos fazer aí um retrocesso. O Brasil estava tendo vários avanços na indústria, só que ele teve a crise do café no período da industrialização. E aí, embora tenha passado por importantes períodos de crescimento, como o da Primeira Guerra, a industrialização brasileira sofreu seu maior impulso a partir de 1929. Quer dizer que nós crescemos um pouco com a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Como assim? Não era uma crise, nós crescemos? Se vocês observarem aqui, ó, com a crise de 29, reduziu bastante as exportações do café. Ah, mas nós queimamos sacas e sacas de café. Queimamos. Só que dessa forma, o café permitiu a acumulação de capitais, que serviram para implantar toda a infraestrutura necessária ao impulso da atividade industrial. Então, o dinheiro que seria usado para exportar esse café, de certa forma, nós perdemos o café, né? Perdemos a matéria-prima, mas o dinheiro, o capital, ficou ali guardado e foi investido em outros setores. E aí nós vamos ver aqui, ó, a industrialização no Brasil. Nos anos de 1920 a 1929, a agricultura era de 4,4% e a indústria apenas 2,8%. Vejamos que de 1920 até 1929, antes da entrada de Vargas, a agricultura ela prevalecia e era ela quem mandava no Brasil. De 33 a 39, nós temos um crescimento da indústria. O Brasil ele tem o seu setor agrário em 1,7% e a indústria vai para 11,2%. E de 39 a 45, 1,7% dentro do Estado Novo e a indústria cai, vai para 5,4%. Então, peraí, professora, ela cresce de 33 a 39 e dá uma queda aqui, ela vai ficar meio que instável aqui, não quer dizer que ela não está crescendo, ela está crescendo a passos mais devagar, né, vagarosos. E aí nós temos esse crescimento da indústria no Brasil, o Brasil passa a se modernizar, né, só que o Brasil também, ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá.
vamos tentar entender um pouco. Vamos voltar aqui para a parte da democracia, né? Para a gente conseguir entender um pouco o que estava rolando no Brasil. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas, que vai de 1930 a 1945, o Brasil passou por um amplo processo de transformações. Nesse período ocorreu um rápido crescimento industrial e urbano. Então, ó, já temos aqui rápido crescimento industrial, né? E urbano. Além disso, os meios de comunicação em massa, como o cinema, o rádio, espalharam-se entre a população brasileira, tornando mais ágil a circulação de informações no país. Após o Brasil lutar ao lado dos aliados, aí nós temos aqui, ó, esse fator importantíssimo, né? O Brasil entra na Segunda Guerra e luta ao lado dos aliados contra o nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Tornou-se clara a contradição vivida internamente com a ditadura do Estado Novo. Dessa maneira, no final de 1944, cresceram as críticas à ditadura imposta por Getúlio e os movimentos políticos que defendiam o retorno da democracia ganharam força. Assim, mesmo sob censura, parte da imprensa passou a publicar artigos que criticavam amplamente o governo. Movimentos estudantis, organizados pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, promoveram diversas manifestações contra a ditadura. Além disso, setores do Exército deixaram de apoiar Getúlio. Vocês, né, chegaram a ver um filme que eu passei, deixei na plataforma para vocês, né, que tem até na Netflix, Getúlio, que mostra as últimas horas ali do Vargas, né? Vamos analisar aqui. O Brasil, ele não está inerte nem assim, nem alienado do que está acontecendo lá fora, né? Na Europa. Então, quando a Segunda Guerra começa, o Brasil vai. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui a imagem de um soldado sorrindo, né? E aqui está escrito assim: a cobra está fumando. Porque o símbolo da FEB era uma cobra, se eu não me engano, deve ter aqui para baixo para vocês. Deixa eu ver qual slide que eu coloquei. A Força Expedicionária Brasileira, né? Nós temos aqui, ó, sempre pelo Brasil. Então, o Brasil fez muito bonito na Segunda Guerra. Além de lutar ao lado dos aliados, ele fez bonito, né? Sua participação ficou marcada. Nós tivemos os nossos heróis brasileiros da Segunda Guerra, mas isso é um assunto para uma outra aula. E aí nós vemos aqui que o Brasil ele não estava alienado de tudo, né? Só que internamente nós estávamos passando por uma crise. Que crises eram essas? Industriais? Nem tanto. Políticas? Sim, muita crise política. Então, o Brasil crescia na sua indústria, né? O Brasil lutou na Segunda Guerra. O Brasil teve a sua participação com a FEB, né? E aí, Getúlio começa a sofrer algumas pressões para sair da presidência, né? O que vai acontecer? Com o aumento das pressões para o fim do Estado Novo, Getúlio decretou um novo Código Eleitoral. Getúlio não era bobo nada. Ele permitiu, né, assim, permitindo que novas eleições para presidente e para a Assembleia Constituinte ocorressem em dezembro de 45. Porém, mesmo com essa medida, havia entre os opositores grande desconfiança de que Getúlio pretendia permanecer no governo. Dessa maneira, esses grupos ampliaram ainda mais a pressão, levando o governante a renunciar, né, em 29 de outubro, de 1945. E aqui, né, Getúlio sai de cena, vou até escrever aqui na frente para vocês, que encerra, temos o fim do Estado Novo. Getúlio ainda não morreu, tá?
apenas com a sua renúncia, porque ele vê que as pressões políticas que ele estava sofrendo eram grandes, eram bem intensas. E aí ele resolve renunciar. Só que antes dele renunciar, ele cria algumas medidas, né? E aí, em 1946, né, são convocadas novas eleições. Esse mapinha aqui do Brasil está mostrando toda a região em azul que votou em Eurico Gaspar Dutra, que foi um dos concorrentes, né, um dos candidatos à presidência do Brasil, Eduardo Gomes e Rolim Telles. Observem que o Dutra ganha praticamente no Brasil inteiro, né? Ele é o cara que está avançando. Então, as eleições de 46, presidenciais, né? A disputa ficou localizada entre o candidato da UDN, o brigadeiro Eduardo Gomes, e o PSD, representado pelo marechal Eurico Gaspar Dutra, que acabou vencendo com 55% dos votos contra apenas 35% do seu opositor, o candidato do PCB, Ledo Fiuza. Obteve apenas 10% das preferências de eleitorado, o qual mostra que a velha máquina eleitoral continuava a funcionar. Destaque para o fato de que os dois principais candidatos eram militares, mostrando o prestígio que a classe gozava após a vitória brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o Brasil vai para a Segunda Guerra Mundial, né? Ele faz bonito lá na Segunda Guerra Mundial. A FEB, ela não deixa, né, o Brasil de forma feia, muito pelo contrário, a Força Expedicionária Brasileira, ela até hoje tem aí representantes, alguns, né, poucos ainda vivos, que podem contar essa história pra gente, né, de forma oral, né, a famosa história oral. E o Brasil realmente foi para a Europa, lutou ao lado ali dos aliados e fez bonito. E aí o que estava acontecendo? Se você tem um exército que vai, luta na Segunda Guerra, luta do lado dos aliados contra o nazismo. Só que o que estava acontecendo aqui no Brasil? O Getúlio Vargas era um presidente muito ditatorial. Inclusive, ele simpatizava com as ideias, com a postura, né, de Adolf Hitler, né? Então, ele entrega de presente para o Hitler a Olga Benário, que morre na Câmara de Gás, né? Nós temos essa personagem histórica que é pouco citada nos livros de história. E aí nós vemos que era uma contradição muito grande, porque dentro do Brasil nós vivíamos uma ditadura civil-militar muito parecida com que o nazismo, não era igual ao nazismo, mas assim, nós tínhamos um presidente firme, ditador, né? Mas o Brasil luta contra quem? Contra a Alemanha. Por um triz, o Brasil não lutou do lado, tá, gente? Agradeço a Companhia Siderúrgica Nacional. E aí nós vemos em 1946, nós temos uma Constituição, uma nova Constituição é promulgada. O presidente vai gostar de lançar Constituição nova, né? Só que nós já vimos que Eurico Gaspar Dutra, esse camarada aqui, vence as eleições de 51. Só que antes dele vencer as eleições de 51, em 46, antes do Vargas renunciar, ele mexe na Constituição de novo. E mexendo na Constituição, o que ele vai colocar? Né? Ela vai ser promulgada, ou seja, vai passar a valer, vai ser inspirada pela Constituição de 34, restaurada a figura do vice-presidente, até então não se tinha um vice-presidente, agora passa a ter. O Poder Legislativo volta a ser composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Previsão da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos,
A Emenda Constitucional número 4 de 1961 instituiu o parlamentarismo e restaurado o presidencialismo pela emenda número 6 de 1963. Isso aqui é mais para frente, tá, gente? Então, a Constituição de 46, na verdade, ela é uma nova Constituição. Ela foi aprovada no Brasil. Por meio dela, houve a restauração do processo democrático eleitoral no país, estabelecendo o voto direto e secreto para os brasileiros alfabetizados de ambos os sexos. Então, qualquer um podia votar. A nova Constituição garantiu as liberdades de culto, de reunião e de imprensa, mas conservou o controle do Estado sobre os sindicatos, mantendo a proibição de greves. O presidencialismo também foi mantido, porém o poder do Congresso Nacional foi ampliado. Além disso, a legislação trabalhista do governo Vargas foi preservada. Então, tudo que o Vargas criou não se perdeu. Então, isso é muito importante a gente lembrar. Então, em 1951, quando o Vargas ele realmente renuncia lá, né? Nós temos até aqui um jornal mostrando a renúncia dele, né? Vargas renunciou, né? E aí nós temos aqui o ministro José Linhares, novo presidente da República, ou seja, não é de cara que o Café Filho assume, né? O Café Filho vai assumir mais pra frente, numa outra circunstância. Então, Vargas renuncia, né? Eleições a 2 de dezembro para presidente e parlamento. E aí nós temos as eleições. Em 46, esse camarada aqui, Eurico Gaspar Dutra, ganha, né? Olha, ele vai governar de 46 a 51. E aí, em 51, olha que bonito, o retorno de Getúlio Vargas, né? Se vocês prestarem atenção, Vargas, quando ele volta, né? Ele não volta a passeio, não. Nas eleições de 50, Getúlio Vargas concorreu novamente ao cargo de presidente da República e durante a sua campanha ele criticou o governo de Dutra, chamando a atenção para o descaso com que ele tratou as questões sociais do Brasil. Politicagem purinha, tá? E aí essa imagem mostra que durante a campanha para as eleições presidenciais, essa imagem aqui que ele está no carro, né? Getúlio Vargas viajou para diversas cidades brasileiras. Na fotografia, Vargas aparece acenando para a população no município de Araraquara, São Paulo, em 1950. Eleito, Getúlio assumiu novamente a presidência do país em 1951 e promoveu um governo centrado na consolidação dos direitos trabalhistas. Lembra lá da CLT? E no desenvolvimento da indústria nacional. Olha a CSN aí, gente. A disputa entre nacionalistas e liberais ganhou força durante sua gestão. Gestão quando ele administrou o país novamente, né? Principalmente entre os militares. A questão central que dividia esses grupos estava relacionada à manutenção ou não do monopólio estatal sobre o setor energético, ou seja, se o Estado deveria manter ou não o total controle sobre as reservas e as refinarias de petróleo, assim como sobre as usinas hidrelétricas e suas redes de distribuição. E aí os nacionalistas argumentavam que o Estado deveria manter esse controle. Já os liberais defendiam que empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, dependente do que fosse, mas deveriam participar da exploração desses recursos. Que recursos, gente? Hidrelétricas, petróleos, recursos naturais, tá bom? Os militares nacionalistas passaram a ser perseguidos pelos militares liberais, ou seja, militar contra militar agora, a partir de 1952, acusados de serem comunistas. Os nacionalistas
foram excluídos do comando das Forças Armadas Brasileiras, porque eles foram acusados de ser comunistas, os quais também deixaram de apoiar Getúlio, que mantinha sua política nacionalista. E aí nós vamos ter agora vamos ver aqui agora. Primeiro vamos dar uma olhadinha nisso aqui, né? Sai Getúlio, entra Dutra e volta Getúlio, pra gente entender, né? Quando Getúlio sai, Eurico Gaspar Dutra vai assumir de 46 a 51. Então, instituiu o mandato presidencial de 5 anos, criou o Plano SALT. E aí, no governo Getúlio Vargas, que vai de 51 a 54, nós vamos ter um forte nacionalismo econômico, ou seja, vamos valorizar o que é nosso, a criação do BNDE, campanha O Petróleo é Nosso, cria-se a Petrobras, aumento de 100% do salário mínimo, crime da rua Toneleiros, suicídio de Vargas, Café Vilho, vice de Getúlio assume o poder. O crime da rua Toneleiros é aquela cena que aparece para vocês lá no filme Getúlio, que eu deixei na plataforma, que mostra o Carlos Lacerda, né, o jornalista que criticava o governo de Vargas, levando um tiro, um atentado. Então, esse crime vai enfraquecer a popularidade de Getúlio. Então, quando Getúlio volta em 51, ele não volta com tanta popularidade assim ao seu cargo. E aí nós acabamos de falar que os militares liberais vão deixar de apoiá-lo, ou seja, um grupo de militares apoia Getúlio, um outro grupo de militares começa a não se entender e não dá mais apoio para o Getúlio. Então, os militares começam a se dividir nesse processo aí. Aí agora nós temos 2 blocos no Brasil. Progressistas, que é um desenvolvimento de um capital nacional autônomo, que formava o partido PTB. E os conservadores, capitalismo liberal, que era o que eles vendiam, um Brasil totalmente aberto para o capital estrangeiro, formado pela UDN. Aí nós vamos ter aqui progressismo e conservadorismo. Qual dos dois deveria prevalecer no Brasil? Conservadores ou progressistas? Então, esses 2 blocos aqui, né, políticos, eles vão ter muitas desavenças. E nesses 2 blocos políticos nós vamos ter grupos de militares. Então, a gente tem uma ideia de que os militares estavam 100% ao lado de Getúlio? Não, tá? Não foi bem assim, não. Tá? E aí, com tantas pressões, né? Já que Getúlio eleito, ele assumiu novamente a presidência do país em 51, promoveu um governo contratado, centrado na consolidação dos direitos trabalhistas, CLT, né? E no desenvolvimento da indústria nacional, né? Os militares nacionalistas passaram a ser perseguidos pelos liberais, como eu já falei, a partir de 52, acusados sob o crime de serem comunistas. Lembrando que o comunismo, ele nunca é bem visto no Brasil. Ele sempre é visto como uma ameaça à democracia, como uma ameaça à ordem, né, política do Brasil. Existem correntes ideológicas muito fortes que dizem que o comunismo no Brasil seria como afundar o Brasil, né? E alguns dizem até mesmo que se isso acontecesse, transformaria hoje em dia, né, o Brasil numa futura Venezuela. Mas há contradições, tá, gente? Tem aquela galera que defende, então vocês podem aí ir atrás dessa turma aí, ver o que eles estão falando, ensinando e fazer suas comparações, né? E aí Getúlio, ele tinha uma frase muito famosa que ele fala: eu só saio da presidência, eu só saio do Palácio do Catete Morto, né? E aí saiu no jornal em 24 de agosto, né, de 54. O presidente cumpriu a palavra: só morto sairei do catete. Aí aqui nós temos a morte dele,
levou a muitas comoções, né? O Brasil, assim, nós temos vídeos aí na internet que mostram como que o povo brasileiro se sentiu comovido, né, com a morte dele, porque ele era considerado o pai dos pobres. E aí, para a gente poder fechar essa aula de hoje, vamos focar aqui nos progressistas e nos conservadores, né? Como que os conservadores e progressistas pensavam? Durante a década de 50, houve um crescimento da polarização política no Brasil, ou seja, cada vez mais as pessoas passaram a se concentrar em grupos com ideias extremamente opostas. Dessa maneira, formaram-se dois agrupamentos principais, os conservadores e os progressistas. Os políticos conservadores se organizaram com base na junção dos anticomunistas, ou seja, vamos caçar os comunistas radicais com os liberais. Esse grupo tinha o apoio de grandes capitalistas estrangeiros e era composto pelas oligarquias rurais e a alta burguesia comercial, industrial e financeira do Brasil. Ou seja, essa galera aqui, conservadora, perseguia a galera de cá, né? E eles tinham dinheiro, tinham cash, tinham money, então essa galera daqui estava meio em desvantagem. Os políticos progressistas, já essa turma daqui, né, se formaram com base no apoio de comunistas aos nacionalistas. Em sua maioria, esse grupo era composto por trabalhadores urbanos e por intelectuais. E aí nós temos aqui também parte de uma elite que acaba saindo do Brasil, vai para fora, vê como é que tá as ideias comunistas lá fora e acha que vai dar certo aqui e resolve bater de frente com a galera conservadora. Então, por isso que o Vargas, ele vai sofrer pressões muito grandes, porque o exército vai se dividir aqui também, ó. Nós vamos ter gente dos dois lados brigando. Não estou dizendo que nós vamos ter militares comunistas, não é isso. Mas as ideias vão começar a dar aquela expandida na coisa, né? E aí a morte de Getúlio, né? Que nós temos aqui a partir de 1953, né? Entre outras medidas, ele cria a Petrobras, empresa estatal que passou a deter o monopólio da extração do petróleo no Brasil. Só que a crise política enfrentada por Getúlio se tornou ainda mais grave após um de seus maiores opositores, o jornalista Carlos Lacerda, sofrer um atentado em agosto de 54. O responsável por sua segurança, o major da aeronáutica Rubens Vaz, foi morto. O problema é que mataram, né, um major da aeronáutica, né? E aí, enquanto o jornalista sofreu um ferimento no pé, o chefe da segurança de Vargas, Gregório Fortunato, foi apontado como mandante do crime, gerando indignação entre os opositores do governo, porque após o atentado houve grande pressão, principalmente dos militares brasileiros, para que Getúlio renunciasse. E aí um manifesto foi assinado por generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, olha só, gente, não foi uma coisinha boba, né? E aí, esse manifesto foi entregue ao presidente exigindo seu afastamento do cargo, dizendo para ele assim, ó, você tem que sair. Quase um impeachment, tá? Coagido, Getúlio Vargas se sentiu mal e ele vai se suicidar na madrugada do dia 24 de agosto de 54. Gerando grande comoção entre a população brasileira. E aí, na próxima aula, nós vamos ver essa figura aqui. Ele, o presidente Sorriso, porque após a morte de Getúlio Vargas, quem assume é o Café Filho, aí que era o seu vice. Novas eleições vão ser convocadas e nós vamos ter alguns candidatos e o candidato a vencer será ele. Quem sabe o nome dele escreve na plataforma, ganha um ponto de
participação a mais. Um beijo, um queijo, até a próxima aula.